Agora nós vamos para a segunda parte do nosso programa e os prezados ouvintes podem participar fazendo perguntas, deixando comentários, porque o nosso tema é o caminho da salvação segundo o plano de Deus. Pelo telefone você participa 3307 4429 3307 4429. Pelo WhatsApp você participa 99638 7610 99638 7610. A primeira pergunta para hoje, pastor, é sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Um fato realmente incrível. E nós aqui passamos para o pastor essa pergunta: como podemos ter certeza, pastor, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Esse é um fato histórico, assim como a encarnação do Senhor Jesus Cristo, assim como a sua morte e o seu sepultamento. Seu corpo foi levado ao túmulo de José de Arimateia, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E vemos que os 4 evangelhos fizeram menção deste grande acontecimento, tanto da morte como da ressurreição, da importância da ressurreição do Senhor Jesus para doutrinas cristãs, que Jesus ele veio para dar a vida eterna. Não era possível ele ficar morto. Então o apóstolo Paulo escreveu um capítulo, especialmente o capítulo de 1 Coríntios 15, a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, que ele foi visto por várias testemunhas, depois foi visto por mais de 500 e por final ao próprio apóstolo Paulo. E uma das evidências da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a maior que eu vejo, é o ânimo dos discípulos. Porque os discípulos estavam acovardados, medrosos, diante das autoridades judaicas e romanas, e a partir do momento em que viram que Cristo tinha ressuscitado, eles começaram a divulgar o Evangelho depois da descida do Espírito Santo, quando o Senhor ficou ainda 40 dias com o seu corpo glorificado aqui na terra, dando manifestações, aparições, e depois de 10 dias que eles estavam reunidos ali na cidade de Jerusalém, eles receberam a presença do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas, e dessa maneira eles foram pessoas diferentes, pessoas que tinham agora testemunhado tanto do convívio com o Senhor Jesus Cristo, de toda a sua obra, da sua morte na cruz, agora da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Só restava uma coisa: eles proclamarem o Evangelho a toda a criatura. De formas que essas são as maiores evidências, porque ninguém iria testemunhar, falar de uma mentira, de alguém que continuasse morto, mas eles foram testemunhas que presenciaram todo este acontecimento na vida do Senhor Jesus Cristo e puderam fazê-lo com bastante determinação, chegando até
a vias de morte. E é interessante, pastor, porque as pessoas envolvidas, tanto no ministério público de Cristo, como também na sua morte ali na cruz e também na sua ressurreição, eram pessoas de renome na época, né? Como o senhor citou, a questão da sepultura do Senhor Jesus era de um membro do Sinédrio, um homem respeitado, reconhecido por todos pela idoneidade dele, e ele então cede o túmulo dele, um túmulo rico, podemos dizer, porque era escavado numa rocha, só as pessoas de maior posse tinham aquele tipo de túmulo, e ele cedeu então ao Senhor Jesus Cristo para que ali fosse colocado o seu corpo. E depois esse mesmo túmulo, ao terceiro dia, ele ficou vazio, mostrando ali uma evidência realmente dessa ressurreição de Cristo. E as aparições, como o senhor bem falou, isso marcou a vida dos discípulos, não é, pastor? Porque viram o Mestre na cruz, dando o brado da vitória, entregando o seu espírito e ali morrendo. Mas depois puderam vê-lo glorificado. E tanto se cumpriu isso porque o Espírito Santo veio para dar continuidade à obra da salvação, a qual todos nós hoje somos atingidos. E é interessante porque há uma palavra que o Senhor Jesus falou para Tomé, porque hoje as pessoas podem questionar essa ressurreição. Né? Eu não estive lá, né? Eu não estive lá para vê-lo ressuscitar. Muito bem, só que Tomé também não estava presente quando o Senhor Jesus apareceu pela primeira vez. Depois de uma semana ele aparece de novo e Tomé agora está presente. Ele trata logo de repreender Tomé. Tomé, sou eu, não é? Um espírito, não come, não bebe, não tem carne nem ossos, sou eu. Toca aqui nas minhas mãos, toca no meu lado. Né? E a repreensão para Tomé foi: não sejas incrédulo, mas sejas crente. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E é o que acontece conosco hoje, não é, pastor? Nós não vimos, mas nós cremos. Nós somos salvos porque cremos. Cremos no sacrifício de Cristo e cremos também na sua ressurreição. Como é importante crer, não é, pastor? 1 Coríntios 15 também diz que Cristo é a primícia dos que dormem, né? Então, não somente a ressurreição de Cristo é algo que, como o irmão citou esse exemplo, essa ilustração de Tomé, que é o crer na ressurreição de Cristo, mas também o crer na ressurreição pós-morte. Nós temos a doutrina da ressurreição e não da reencarnação. É bem diferente uma da outra. De maneiras que o Senhor, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, lá no túmulo de Lázaro, em Betânia, João capítulo 11. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, prezado ouvinte, você que todos nós temos um certo medo, temor da morte, quem que não tem? Às vezes tem pessoas que eu acho engraçado que dizem: eu não tenho medo da morte. Frases como essa nós ouvimos, né? Como é que a pessoa pode falar isso se ela não passou pela morte? Né? Não tem... Deixa ela internada numa UTI alguns dias para ver se ela não tem medo da morte. Então, nós precisamos ter essa fé de que depois da morte nós temos a ressurreição em Cristo Jesus. Muito bem, o senhor falou sobre o medo da morte, e é verdade, né? As pessoas, na verdade, não querem morrer, né? É a ideia que nós temos, né? E não era o caso do nosso saudoso pastor, não tinha medo da morte,
Mas ele, na verdade, aguardava o arrebatamento, né? Era a grande esperança. Era a grande esperança, não passar pela morte, mas estar vivo, como disse o apóstolo Paulo, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, aí seremos arrebatados pelo Senhor. Então é uma esperança. Então é claro que temos essa preocupação, quando será o nosso dia, né? Vai ser agora, vai demorar mais um tempo, vamos envelhecer, não é? Como vai ser a nossa partida? Então isso realmente cria em nós uma certa expectativa, mas uma expectativa que é superada pela esperança de um dia ser ressuscitado. O Senhor é a primícia, então ele foi o primeiro, e nós seremos também. Um dia também todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão também. Pastor, já que o senhor falou sobre medo e com relação ao inferno, existem algumas seitas que negam a realidade do inferno. Essa é uma mensagem até muito aprazível, né, pastor? Porque as pessoas não gostam de falar sobre o inferno porque é um lugar de sofrimento, é um lugar de tormento, é um lugar que, como diz a palavra de Deus, o fogo não se apaga, o bicho não morre. Então é um lugar que a pessoa vai passar a eternidade e vai passar em grande sofrimento. O que o senhor pensa de negar essa realidade do inferno? Essas seitas não estariam enganando os seus adeptos, pastor, negando uma doutrina bíblica? O Senhor Jesus, em muitos pronunciamentos, ele falou a respeito deste lugar. E ele falou que este local foi preparado para o diabo e seus anjos. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio preparar um outro lugar. O desejo do coração de Deus é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Mas a própria pessoa, quando rejeita o plano de Deus, ela já está se condenando. Deus, ele diz, buscai a vida. Desde o Antigo Testamento e do Novo, ele faz de tudo para que as pessoas venham para a vida. Mas, infelizmente, as pessoas buscam se afastarem de Deus. Então nós encontramos vários ensinos, como o sermão profético de Mateus 24, 25, em que o Senhor utiliza ali de várias ilustrações, falando dos que estiverem à direita, do que estiverem à esquerda. E Lucas capítulo 16, ele fala a respeito do rico e de Lázaro. Então nos mostra que existe também a realidade deste lugar e que nós precisamos, de uma certa forma, fazer uma escolha enquanto temos vida. E essa escolha é o Senhor Jesus Cristo. E eu me lembro um testemunho pessoal nos anos 70, quando fazia faculdade, morava em outra cidade. Era um período em que o americano estava guerreando no Vietnã, e eu via aqueles noticiários diários de bombas, e também a ameaça da Rússia contra os Estados Unidos, aquelas bombas atômicas que poderiam ser jogadas de um país para outro. Eu sentia a fragilidade do meu ser. E como eu conhecia a palavra de Deus desde a minha tenra idade, e também sabia que a vida que eu estava levando naquele momento não estava afinada com os propósitos de Deus. Então aquilo pesava no meu coração, de ver que eu podia estar caminhando para um lugar como esse, de separação eterna. Então, talvez tenhamos ouvintes que estão claudicando na vida espiritual. É momento de você retornar e ter essa confiança
de que você está bem com o Senhor Jesus Cristo. Não se deixa enganar buscando os prazeres deste mundo. É muito triste quando nós ouvimos pessoas que abandonaram a fé, a igreja, e hoje estão envolvidas neste mundo, um mundo de ilusão. Podem trazer um contentamento a curto prazo para as suas vidas, mas a médio e longo prazo nós sabemos que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o que semeia na carne, colhe corrupção, colhe morte. E o que semeia no espírito, aparentemente, parece uma vida enfadonha, ficar na igreja, mas essa sensação é apenas na cabeça de algumas pessoas, porque a vida na igreja, a vida com Cristo é uma vida abundante, é uma vida prazerosa, deleitosa, porque é uma vida espiritual, celestial. E no final de tudo, nós temos a certeza que o Senhor tem preparado um lugar, como ele disse em João 14, né? Vou preparar-vos lugar para onde eu estiver, estejais vós também. Então, para que ficar eternamente com o diabo? Procure ficar eternamente com o Senhor Jesus Cristo. E não atrasar mais essa decisão, né, pastor? Exatamente. Já que a morte nós não sabemos quando ela se dará, pode ser agora, amanhã, mês que vem, pode ser ainda quando está muito novo, nós não sabemos. O importante é estarmos preparados. Se ela bater a nossa porta, estamos preparados, porque sabemos para onde nós iremos. Iremos para estar com o Senhor. O apóstolo Paulo chegava a dizer que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, é ganho. Então o apóstolo desejava viver para pregar o Evangelho e ganhar até os seus patrícios para Cristo, que era uma grande preocupação que os judeus se convertessem também. Mas ele também ficava dividido em ficar ou partir. E ele sabia que quando partisse, ele partiria para estar com o Senhor. Por isso, os nossos irmãos hoje estarão das 15 às 17 horas ali no shopping Praia Mar para anunciar o evangelismo, né? Chamar essas pessoas que estão vivendo como se não houvesse eternidade. Simplesmente uma vida atual, uma vida do hoje, sem pensar nas consequências após a morte. E a morte também, como o irmão já disse, não é só para os velhinhos. Né? As pessoas novas também morrem diariamente. Então precisamos estarmos preparados para que quando tivermos o último suspiro, nós estejamos com o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Pastor, como última pergunta do nosso quadro Panorama Bíblico de hoje, o batismo, pastor, ele é necessário para a salvação do homem? Como entender essa realidade do batismo? A princípio, o que significa o batismo nas águas, pastor? Qual é o simbolismo? O que ele representa, na verdade? Essa questão nós vemos no exemplo do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele é o nosso modelo, né? Ele, que não tinha pecado, ele compareceu ali no Rio Jordão, diante de João Batista, e João Batista tomou até um susto, né? Tu que vem a mim, logo tu, filho de Deus. Eu é que preciso ser batizado. Mas ele disse o quê? Importa que se cumpra toda a justiça. Né? Então o batismo devemos entender que é uma ordenança da parte de Deus. Existe também a questão da fórmula, que não vamos entrar no mérito da questão, mas
o Senhor Jesus também deixou em Marcos capítulo 16, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo, ele simboliza a união com Cristo. É o que Paulo ensina em Romanos capítulo 6, a nossa união com Cristo e a nossa nova vida, sepultando o velho homem e nascendo um outro homem, um homem espiritual, para viver em novidade de vida. Mas existe às vezes uma questão que muitas pessoas nos procuram, e se uma pessoa tiver num asilo, e se uma pessoa tiver num hospital, Um leito de um morte. leito de morte, né? O que fazer? Então nós cremos que se essa pessoa crê, seus pecados estão perdoados. E por uma impossibilidade que a própria vida torna para elas, com relação ao batismo, essa ordenança não é cumprida, mas essa pessoa está salva porque creu, como o ladrão da cruz. Um exemplo, né? No último momento, não é bom deixar para o último momento, né, pastor Rogério? Risco, né? Para que, quem sabe, se a pessoa vai estar com as suas faculdades mentais nos últimos momentos. Então não é bom postergar, procrastinar. É bom se preparar antes. Mas às vezes existem circunstâncias em que ficam impossibilitadas. Mas a pessoa tendo esse desejo no coração, já é algo que se confirma também nos céus, né? Muito bem, então o princípio da salvação é crer, não é? Todo aquele que nele crê, né? Todo aquele que crê será salvo. E em consequência disso, a pessoa agora vai estar servindo a Deus, vai estar congregando, vai estar sendo discipulada, e então ela vai se batizar nas águas seguindo a orientação do Senhor Jesus Cristo. Salvo aquelas que, como o senhor falou, vão estar impedidas, pessoas que podem estar até presas dentro de um presídio, podem estar num leito de hospital, podem ser os últimos momentos da vida dela, não podem ser mais submetidas ao batismo. Então, nesses casos, é claro, né, a bondade e a misericórdia de Deus se estende e elas são salvas também, não é, pastor? É aí que está, a salvação é crer, é aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, crer e assim ser salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, não diz, aquele que não crê e não for batizado será condenado, mas aquele que não crê, então o princípio é crer. E é bom quando a pessoa também toma a mesma atitude daquele eunuco de Candace, né? Quando a palavra entra e a pessoa fica inteirada dessa responsabilidade, ela logo pede para ser batizada, né? Porque de uma certa forma o batismo significa a justiça de Deus se cumprindo na vida dela. Então ela não deve postergar. Vou pensar, fica naquele duplo pensamento, comportamento, fica ainda pensando nas coisas do mundo. Meu prezado ouvinte, se isso está com você, tome uma atitude. Sepulte o velho homem e tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo de seguir o seu caminho, né? A primeira ordenança, o batismo, e a segunda, a ceia do Senhor. Exatamente. Então a pessoa que se batiza, ela está apta agora a participar da ceia do Senhor. Isso é imprescindível também para o cristão.